Bom dia a todos. Na minha última aula, antes de entrar de fato no tópico de hoje, faltou falar de dois corolários, tá bom? Ele tem no livro do Stuart. Eu vou só para complementar a nossa aula. Se você tem uma função que ela é diferenciável num certo intervalo AB, tá? Ela é diferenciável, essa função, em AB em reais. E se f' de x é igual a zero, preste atenção. Se a derivada é igual a quem? A zero. Para todo x pertencente a esse intervalo o quê? AB. Então, esta função, a função original, ela é uma função o quê? Constante. Se eu tenho uma função constante, a derivada é quanto? É zero. Só que preste atenção. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Que aqui eu estou falando que ela é diferenciável num intervalo. Eu não estou dizendo que esta função f é a função constante. Então, nesse cenário aqui, eu posso ter uma função que não seja função constante, que não seja função o quê? Constante, mas no intervalo a derivada vai dar quanto? Vai dar zero. Vou dar um exemplo aqui graficamente que vai ser fácil de você entender. Olha para cá. Isso aqui é a função constante? Só olhando para o gráfico. Isso aqui é o gráfico da função constante? Não, é uma função definida por partes. Mas ela não é zero, ela não tem uma derivada zero em todo o domínio da função. Mas se eu pegar o intervalo AB, se eu pegar esse intervalo AB e a derivada sempre dá zero neste intervalo, então posso afirmar neste intervalo ela é uma função que constante. Neste intervalo. Não quer dizer que o f de x é a função constante. Tá bom? Tá. Deixa eu colocar aqui o outro. O outro corolário pegue duas funções f e g. Não importa quais sejam. Duas funções deriváveis. Deriváveis no intervalo aberto o quê? AB. Se a derivada de f for igual à derivada de quem? De g. Pode acontecer isso? Pode, vou já te dar um exemplo. Tá? Se a derivada de f for igual à derivada de quem? De g, então f menos g é constante. É o que diz o segundo corolário. Tá? Meu objetivo aqui não é demonstrar esses corolários, até porque, como eu falei, está demonstrado lá no Stuart, depois você dá uma olhadinha. Tá bom? Vou dar um exemplo graficamente também, que eu acredito que você vai compreender. Vou colocar um exemplo bem simples aqui, tá? Essa função é qual? Qual é o gráfico? Qual é a função? É a parábola, mas qual é a função em si? X quadrado. Então, essa aqui é f de x igual a quem? X quadrado. Tranquilo. Você concorda que ela é válida para todos os números o quê? Reais. Vou fazer o seguinte, pronto. Tá bom? Continua sendo x quadrado. Só que aqui, onde o domínio dessa função é para todos os números reais positivos. Inclui o zero. Tudo bem? Agora eu vou pegar aqui, ó. Isso aqui não é uma função também quadrática? Eu vou supor que ela seja esta função aqui. X quadrado mais quanto? Mais 2. Eu desloquei quantas unidades para cá? 2 unidades. E vou fazer a mesma ideia. Tá? Também vou mudar a função aqui. Desculpem. Considere a função g, tá? Quem é o domínio da função g? Todos os reais. Tá? Pergunta, olha para cá. Qual é a derivada de f de x? Quanto é a derivada de f de x? 2x. Quanto é a derivada de g? Vai dar 2x. Derivada constante na zero. Qual é a diferença de f para g? A diferença de f para g vai ser sempre uma o quê? Uma constante. Na prática, você transladou ela verticalmente. Deu para entender? Então, é a mesma função,
mais transladada verticalmente. Tá? Então, a diferença entre elas é uma constante. Tá bom? Vamos lá, então. Quando a gente for trabalhar a integral, a gente vai precisar principalmente do primeiro corolário aí. Deixa eu colocar bem aqui. Vamos lá. Hoje, então, nosso objetivo é trabalhar a taxa de crescimento e teste da primeira derivada. Tá certo? Deixa eu organizar aqui meu material. Tá, vamos lá. Primeiro a gente vai começar definindo o que é uma função crescente. Tá? Quando uma função é crescente? Quando a gente olha um gráfico, a gente é fácil para identificar quando o gráfico da função cresce ou decresce. Mas definindo aqui seria o seguinte, você pega um elemento x1 no domínio e diz que ele é menor que o elemento x2. Se x1 é menor que x2, então o f de x1 ele tem que ser menor que o f de quem? De x2. Isso é uma função que crescente. Função decrescente. Como é que eu defino a minha função decrescente? Mesma ideia, eu pego um elemento x1 menor que quem? Que x2. Atenção agora, por favor, tá? x1 é menor que x2. O que é que vai acontecer com as imagens? Vai permanecer a mesma? Não, ela vai o quê? Inverter. Vai inverter o quê? Que o sinal. O f de x1, ele não vai ser menor. Ele vai ser o quê? Maior. Então, na função decrescente, acontece o inverso, tá? Se x1 é menor que x2, como é que fica a questão das imagens? O f de x1 é maior que o f de x2. Isso é a ideia da definição da função decrescente. Alguma dúvida nisso aqui? Não? Bora prestar atenção, então, aqui nesse gráfico, bem aqui. Esse gráfico é o gráfico de qual função? Função afim, né? Identidade, x, f de x igual a quem? A x. F de x igual a x. Quando coloco o gráfico, é fácil para você. Me diga, isso é uma função crescente ou decrescente? Crescente, está subindo, é tranquilo. Mas se fosse para buscar a ideia da definição, como é que eu faço isso aqui, professor? Não sei. Marca um ponto qualquer no gráfico. Tudo bem? Marquei um ponto qualquer. Aqui, eu não sei quanto vale a abscissa, eu posso chamar de quem? x1, que tem a sua imagem f de x1. Tudo bem? E aí eu vou aumentar para cá. Vou pegar um elemento bem aqui, x2. E ele vai me dar uma imagem, que é o f de x2. Primeira pergunta, olha para cá. O que o x1 é comparado com o x2? Menor, minha hipótese. Se x1 é menor que quem? Que x2, o que é que vai acontecer com as imagens dele? Pergunta, quem é o maior, quem é o menor aqui? Quem é o menor? Quem é o menor? F de x1, vou colocar aqui embaixo. F de x1, ele é o quê? Menor que o f de quê? x2. Então, por isso que eu posso afirmar, pela definição, que isso é uma função o quê? Crescente. Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Ok. Olhando para o gráfico, você no automático diz que é uma função o quê? Crescente ou decrescente essa daí? Decrescente. Esse gráfico seria, claro, ele tende mais para cá para o zero, né, no infinito. Alguém lembra qual é o gráfico dessa função básica? Qual é a função básica? Exponencial, né? Gráfico da função exponencial. Crescente não. Gráfico da função exponencial decrescente, quando A está entre 0 e 1. Ok. Tá, vou até colocar aqui, seria a função exponencial a elevado a x. A elevado a x. Eu vou usar a mesma ideia aqui.
Não, ela é decrescente, crescente quando A é maior que 1 e decrescente quando a letra A está entre 0 e 1. Tudo bem? Quem manda é a base, na função exponencial. Tranquilo? Crescente e decrescente. Tá, então vamos lá. Qual é a ideia, professor? Vou fazer a mesma ideia aqui, só para ver se vale a definição. Pega um elemento que x1 e começa a caminhar no sentido crescente. Vou crescer para cá, vou pegar um ponto bem aqui, um elemento que x2. E vamos ver o que, é que vai acontecer. Quando aqui é x1, eu vou obter um valor da minha imagem, bem aqui, ó. Aí esse é o valor do f de x1. Agora eu vou buscar aqui, ó, aumentei caminhando nesse sentido, vou pegar o f de x2. Você concorda que o f de x2 vai dar mais ou menos nessa direção aqui? Aqui eu tenho o f de x2. Então vamos lá. x1 é o quê comparado com x2? x1 é o quê? Menor. Então aqui eu tenho x1 menor que x2. O que foi que aconteceu com a imagem? Quem é o menor? O menor é o f de x2. E quem é o maior? F de x1, aqui eu tenho o quê? Que o f de x1 é maior que o f de x2. Deu para entender, amigos? E aí eu entro na definição que ela é uma função quê? Decrescente. Tranquilo isso daí? Ok? Bom, está faltando mais duas aqui. Existe a função não decrescente. Função não decrescente. Aí você fala, não decrescente? Nunca. Já ouviram falar em função não decrescente? Já ou não? Não? Mas vamos já ver. Tá? Como é que funciona a função não decrescente? x1 é menor que x2. Implica, então, o que é que vai acontecer se o x1 vai ser menor que x2? O f de x1, atenção, tem uma única diferença com a crescente, presta atenção. Se x1 é menor que x2, o f de x1 é menor que f de x2? Não, ele é menor ou igual. É praticamente idêntica, né? Mas tem uma diferença, que aparece o tal de quê? De igual. Essa é chamada de função não decrescente. Dá um exemplo aqui para você rapidamente. Olha para cá, vamos lá. Bora olhar bem aqui nesse intervalo de 0 a 1. De 0 a quanto? A 1. Alguém me diz quanto equivale o f de 0, por favor? Quanto equivale aqui o f de 0? 0. E se eu pegasse 0,5? Quanto é que valeria o f de 0,5? Por que o 0,5 não está entre 0 e 1? Sim ou não? Então ele é igual, assim como 0,6, assim vai. Isso aqui tudo vale quanto? Vale 0. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Você concorda que aqui permanece estável? Sim ou não? Permanece o quê? Estável. Tudo bem. Mas se eu te perguntar agora quanto vale o f... Aqui é o número 1 e aqui é o número 2, tá? Quanto é que vale o f de 1? Não, f de 1. Quanto é que vale o f de 1? Bem aqui, ó, x igual a 1. Quanto é que vale o f de 1? Vale 1. Agora, qual é a observação que eu faço? Que nesse intervalo ele é constante. Quando eu vou aumentando, subiu. Quando eu aumento para cá, para esse intervalo, vai subindo. Toda hora essa função, ela permanece estável ou cresce. Permanece estável ou
cresce. É uma função escada. Agora eu te pergunto, em algum momento ela vai decrescer? Por isso que ela é chamada não o quê? Decrescente. Deu para compreender, amigos? Ela não vai o quê? Decrescer. Ela não vai decrescer. Mas eu posso afirmar que ela toda hora é crescente? Não. Tem intervalo aqui que ela não vai crescer. Está dando para entender? Que ela é constante, ela permanece estável. Alguma dúvida nessa função? Por isso que ela é chamada de função não decrescente. Tranquilo? Tá? E falta outra, que se existe a não decrescente, também existe a função o quê? Não crescente. E a função não crescente é similar a essa, mas o que é que vai acontecer aí? O f de x não vai ser maior? Vai ser maior? Não, vai aparecer o maior o quê? Igual. Tranquilo, gente? Tá? Vou dar um exemplo aqui de uma função não crescente. Tá? Eu posso definir essa função da seguinte maneira aqui. Olha para cá. Isso aqui é uma função definida por partes. Função definida por parte. 3 partes. Primeira parte. Se x é menor ou igual a quem? A zero. Daqui para cá eu defini ela como o quê? Menos x. Depois particionei novamente o domínio. O x variando de 0 a quanto? A 4. Bem, aqui eu vou colocar o número 4, tá bom? De 0 a quanto? A 4. De 0 a 4 a minha função é constante. E ela vale quanto? 0. Tranquilo, amigos? E depois, quando o x é maior que 4, que é para cá, quanto é que vale a minha função? Menos x mais 4. Mas o objetivo aqui é só você analisar aqui. O que acontece com essa função aqui? Decresce. E aqui? Constante. E aqui? Decresce. E em algum momento ela cresce? Não. Então ela é uma função que eu posso dizer que ela é uma função o quê? Não crescente. Alguma dúvida? Dependendo do intervalo que eu vou analisar. Tá? No geral, as nossas funções que nós trabalhamos, elas não são apenas crescentes ou apenas o quê? Decrescente. No geral, as nossas funções crescem de um lado, decrescem do outro, depende do intervalo que a gente vai trabalhar no domínio. Tá? Vou dar um exemplo que se você pegar algumas funções básicas, você vai ter função que é apenas crescente e decrescente, mas no geral não. Vou dar um exemplo aqui da nossa função x². Vocês conhecem que o gráfico da parábola, que agora eu coloquei, é aqui. Né? Graficamente, aqui está o quê? Decrescendo, sim ou não? E para cá ela está o quê? Crescendo. Então, no geral, as nossas funções têm esse comportamento de crescimento e decrescimento. Tá bom? Um minutinho.
Vamos lá. Onde que essa função é crescente, amigos? Eu quero intervalos. Vamos começar da letra A até a letra H, tá bom? Onde é que ela é crescente? Da letra A até a letra B, nesse intervalo aqui. A gente vai colocar assim, o intervalo A até B, do ponto A até o B. Quem mais? C até onde? D. Vou colocar aberto o intervalo de C a D. Onde mais? GH? Concorda ou não? Do G até H aqui, cresce ou não? Cresce. GH. Ficou alguma dúvida nesses intervalos aqui? Não? E quando a gente foi trabalhar numericamente, quando eu te pedi qual o intervalo em que a função é crescente, é neste intervalo, atenção, unido com esse intervalo, unido com esse o quê? Intervalo. Seria os intervalos onde a função é o quê? Crescente. Ou então eu posso colocar separadamente, mas eu prefiro que você faça com essa união. Alguma dúvida? E a próxima pergunta é onde a minha função é o quê? Decrescente. Vamos começar do A até o H. BC começa no B e até onde? O C. Ok. Próximo. DE. Do ponto D até o ponto E. Unido, né? Unido com DE. Próximo. FG. Alguma dúvida? E onde não cresce e nem decresce é o quê? Constante. Onde é que ela vai ser o intervalo, que estou falando de intervalo, tá? Onde essa minha função é constante. Em qual intervalo ela é constante? F. Daqui para cá, no intervalo aberto, F. Ficou alguma dúvida o que é uma função crescente e decrescente? Só observando graficamente? Sim ou não, amigos? Posso prosseguir? Perguntem, se vocês não perguntarem. Tá, projeta lá a imagem para mim, por favor. Não, esse aqui eu não vou fazer, que é bem fácil também, vocês já sabem. Tá, deixa eu colocar aqui. Seja f uma função contínua. Vou colocar assim, tá? De AB nos reais. Eu vou supor que é nos números reais. Ela é contínua. E ela é derivável. E derivável. Onde é que ela é derivável? No aberto. Bom, vamos lá, olha para cá. Pega uma função f definida no intervalo. Eu não estou falando em todo o domínio, tá bom? No intervalo, esse intervalo o quê? Fechado. E nesse intervalo fechado ela é uma função contínua. Quase sempre esse teorema estou vendo. Contínua e derivável. Contínua e derivável. Então ela é contínua e ainda é o quê? Derivável, no intervalo AB. Se a derivada desta função for positiva, for o quê? Positiva, né? Maior que zero não é positivo? Então, se a derivada for positiva, neste intervalo AB, para todo x pertencente neste intervalo AB, então a minha função f, a função f é o quê?
crescente. Eu quero que você analise com calma. Se a derivada é positiva, quem é crescente não é a função derivada. Quem é crescente é a minha função. Então, pego uma função, derivo. Se naquele intervalo a derivada vai dar positiva, eu concluo que a função é crescente. E aí acontece também de forma análoga no sentido inverso. Se a derivada da função, em vez de ser positiva, é o quê? Negativa, também esse símbolo matemático é para tudo, tá? Para qualquer x pertencente ao intervalo AB, se isso acontece, então, em vez da minha função ser crescente, ela é decrescente. Ela vai ser o quê? Decrescente. Não vai esquecer que esse crescente e decrescente é apenas no intervalo AB. Eu não estou estudando essa função, digamos, em todo o domínio. Posso ser que seja todo o domínio, mas eu estou falando de intervalos. Alguma dúvida nisso aqui no teorema? Não? Vamos tentar demonstrar aqui esse teorema, então. Considere esse intervalo aqui. Considere o intervalo AB. Você concorda que esse intervalo AB da minha função tem que ser contínuo? Então, eu vou pegar um intervalo fechado aqui, eu vou supor que é dessa maneira, bem aqui, ó. Tá? Intervalo A, B. Tá? Qual é o meu objetivo aqui? Vamos com calma. Meu objetivo é... Eu vou provar apenas o número 1 aqui. Se a derivada da função é positiva, então a minha função é o quê? Crescente. Eu vou provar o número 1. O número 2 é análogo, tá bom? Então, qual é o meu objetivo aqui? Eu tenho essa hipótese aqui. Qual é a minha hipótese? O f' de x é maior que 0 para todo x em AB, né? Para todo x em AB. Então, vou provar que f é crescente. F é crescente. Em qual intervalo? AB. Vamos lá, então. Então, peguei o intervalo AB, num intervalo fechado, e aqui eu vou marcar 2 pontos. Vou marcar um ponto x1 e x2. Poderia ter sido o inverso, mas eu colocando nessa ordem, você concorda comigo que x1 é menor que x2? Tranquilo, né? Tranquilo. Outra coisa, eu vou pegar esse intervalo x1 e x2. Esse intervalo aqui ele não é fechado? Tá? E nesse intervalo fechado, a minha função é o quê? Contínua. Então, se eu pegar uma função no intervalo x1 e x2, ela vai ser contínua ou descontínua? Vai ser contínua, que ela está dentro do subconjunto contínuo. Tá? Então, posso afirmar o seguinte aqui, que f é contínua. Eu tenho uma função que é contínua, se ela é contínua em AB, ela vai ser contínua também em x1 e quem? x2. Tudo bem? Ela vai ser contínua. Tá. O que mais aqui? Que a função é derivável para todo x dentro desse intervalo AB. Então, se ela é derivável em AB, ela vai ser derivável em x1, x2? Vai, está dentro do intervalo. Então, a minha função também ela é derivável. Ela é derivável em x1, x2, só que agora B. O que eu posso pensar aqui quando uma função é contínua e derivável? Tem um teorema que nós estudamos na aula passada. Alguém consegue lembrar? Oi? Não entendi. Fermat? Ruler? O Ruler ele precisa que f de A seja igual a f de B. Não dá. Não dá para dizer que as imagens são iguais. Não. O Stress ele diz que... Daria, mas não seria essa a ideia. O que eu vou querer usar aqui também, TVM, foi da última aula. Né? Eu falei, se uma função é contínua, e ela é o quê? Derivável, se essa função é ou não é contínua? É ou não é derivável? Aí eu falei para vocês, pelo TVM, então vou colocar aqui, tá? Pelo TVM, existe o quê? Um C pertencente a este intervalo que eu estou trabalhando, que é o quê? x1 e x2,
que acontece o quê? Pelo TVB, tem um elemento C, um número C, dentro desse intervalo que acontece o quê? Foi da aula passada, e vai estar na tua prova, hein? A derivada deste ponto vai ser igual a quem? O quociente. Vai dar o coeficiente angular, lembra da reta secante? Vai ser o f de x1 menos f de quem? Eu vou colocar 2. F de x2 menos f de quem? De x1 sobre quem? x2 menos o quê? x1. Tá? Só que lá na formulazinha usei A e B, não foi? F de B menos F de A sobre B menos A. Mas é a mesma ideia. Essas são as hipóteses do TVM, Teorema do Valor Médio. A função é contínua e a função é derivável. Então tem um C dentro desse intervalo, que ou seja, é um ponto de lá de tangência, que não falei para vocês, que vai ser igual ao coeficiente angular da reta secante, que passa nos extremos, Dê uma revisada nisso aí, por favor. Tá bom? Vamos lá, então. O que é que eu vou fazer aqui? Isso aqui está dividindo, passa para cá como? Multiplicando. Então, eu vou jogar bem aqui, tá? Vai ficar assim. F de x2. Vou organizar dessa maneira. Se você não entender, você fala para mim, por favor. Olha para cá. Está dividindo, passa multiplicando. Está dividindo, passou multiplicando. E eu só inverti a igualdade. Tranquilo, gente? Tranquilo? Posso prosseguir? Tá? Vamos lá. Eu não quero saber quanto é que dá isso aqui numericamente. Eu vou te fazer uma pergunta. Alguém sabe me dizer se isso aqui dá um número zero? Se dá positivo ou se dá negativo? Essa subtração. Vai dar um número positivo, negativo ou vai dar zero? Positivo. Aí tu vai dizer, por que vai dar positivo? Tá aqui, ó. x2 é maior, né? Então, ele menos o anterior vai dar um valor positivo. Senão, vem daqui, ó. x2 menos x1 vai dar maior que zero. Então, aqui vai dar um número positivo. Tranquilo. E aqui? De onde é que eu vou tirar f' de c? Olha bem aqui na minha hipótese. O que é que está escrito aqui? Que a derivada... Isso aqui na hipótese? Que a derivada da minha função é sempre o quê? Maior que zero. Para quem? Para qualquer elemento que está em AB. A minha pergunta é, esse C vai estar em AB? Sim, claro que vai. Se o C está em x1, x2, então ele vai estar em quem? AB. Então essa derivada, que no momento eu não sei quanto é, a única coisa que eu posso afirmar é que ela também é o quê? Maior que zero. Posso prosseguir, amigos? Tá bom? Qual é a conclusão que eu chego no momento? Eu chego na seguinte conclusão, que o f de x2 menos f de x1, não sei quanto vai dar, mas vai dar um número que vai ser o quê? Maior que zero. Tranquilo? Tá? Se aqui está menos f de x1, passa para cá como? Não passa mais? Então, f de x2 é maior que f de x1. Bora ler o contrário. Se esse é maior que esse, então f de x1 é menor que o f o quê? De x2. Tranquilo aqui, gente? Tranquilo? Aí você vai dizer sim. O que é que só chegou à conclusão, professor? Se x1 é menor que x2, o f de x1 é menor que quem? F de x2. E aí eu chego naquela ideia que eu falei de definição, que a minha função, ela é uma função o quê? Crescente. A gente conseguiu provar, então, que a minha função f vai ser uma função o quê? Crescente. Isso foi apenas o rigor matemático da demonstração, tá? Ela é uma função crescente no intervalo AB. Bonito, né? Agora a gente vai utilizar o quê? O resultado desse teorema. Tranquilo? Tranquilo? Posso prosseguir? Fica como tarefa para você fazer a demonstração do item 2. Ele é análogo.
Vamos lá então. Vou pegar aqui alguns exemplos. Vamos começar do basicão. Apesar que você já conhece, já sabe como funciona, mas vamos entender o processo. Eu quero determinar o quê? Intervalos, que nem fiz ainda agora naquela brincadeira com as letrinhas, tá? Intervalo onde cresce e intervalo onde o quê? Decresce. Bom, aí eu vou analisar ali o teste, né, que diz o seguinte. Se eu tenho uma função que é contínua, e a derivada é maior que zero, cresce. Se a derivada for menor do que zero, ela o quê? Decresce. Então, vamos em busca da derivada desta função. Qual é a derivada desta função? 2x. Tranquilo. Tá? Então, o primeiro passo seria encontrar a derivada. Segundo passo. Eu vou ter que fazer uma análise desta derivada. O que é que diz lá aquela ideia de crescente e decrescente? Eu vou analisar onde a derivada é positiva e onde a derivada é negativa. Então, vou ter que fazer um tal de estudo do sinal da função. Presta atenção, vamos com calma. Eu estou no exemplo basicão e depois a gente vai avançar mais. Aí tu vai dizer, de onde vem esse tal de estudo do sinal? Do primeiro ano do ensino médio. Lembra aquelas várias retinhas que você colocava, intervalo, pá, mais, menos, mais, fazia interseção, divisão. Agora a gente vai voltar para o primeiro ano do ensino médio, a gente vai precisar. Tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta. O estudo do sinal desta função, eu preciso encontrar aqui a minha raiz. Como é que eu faço para encontrar a raiz dessa função? Igual a zero. Gente, anotem. O que é uma raiz? É quando tu pega a função igual a zero. Não importa qual seja a função. Raiz, pega a função igual a quanto? A zero. Tá? Então, se eu quero a raiz desta função, eu pego 2x igual a quanto? A zero. Logicamente que isso aqui, o meu x vai dar quanto? Vai dar zero. Tudo bem? Então, quem é a raiz? Zero. Começa. Coloco bem aqui o zero. Tudo bem? Vou colocar quem aqui, professor? A raiz. E aí eu vou fazer a análise do sinal. Mas aqui é fácil, isso aqui não é uma função afim. Lembra lá o que acontece quando, só fazendo aqui, o que acontece quando A é positivo? Na função afim. A reta é o quê? Crescente. E quando A é negativo? Decrescente. Então já vou trazendo esse arcabouço que vocês já aprenderam. Tá? Isso aqui não é uma função afim? Sim ou não? Está aqui a raiz, é o zero. Então devo ter na minha mente que vai ter esse comportamento aqui, ó. Não é isso, mais ou menos? Sim? Aí o que é que eu tenho na minha mente? O que está para a direita não está acima? Então aqui são valores o quê? Positivos. E aqui está abaixo da raiz. Então aqui são valores o quê? Negativos. Mas eu não vou colocar embaixo do, vou colocar bem aqui. Tranquilo? Tá? Não vai te esquecer que esses valores positivos e negativos não é de x. É de y. É da imagem. É da imagem, é o y. A partir do zero, a imagem é positiva. E antes do zero, a imagem é negativa. Bora dar um exemplo? Pega qualquer valor depois do zero. Pega o número 1. 2 vezes 1. 2. Então, a imagem, que é o y, é positiva. Pega antes do zero. Vou pegar o menos 1. 2 vezes menos 1. Menos 2. O que é o menos 2? É o valor do y, da imagem. Tranquilo, amigos? Tá? Então, eu chego à seguinte conclusão.
Agora eu vou fazer a minha análise. Vamos com calma. Eu quero o quê? Intervalo. Professor, como é que eu faço para analisar o intervalo? Eu vou analisar a derivada. Isso aqui é a derivada. Estudo nacional na derivada. Onde é que essa derivada é positiva? Onde é que ela é positiva? Atenção. Do zero até onde? Mais infinito. O que acontece... Olha para cá, por favor. O que acontece quando a derivada da minha função é positiva? O que é que eu posso afirmar? Que a minha função é o quê? Crescente. Aí quando eu analisar o outro lado, a derivada não vai ser positiva, a derivada vai ser o quê? Negativa. E aí eu vou concluir que nessa outra parte a minha função vai ser o quê? Decrescente. Alguma dúvida, amigos, aí? Não? Então vamos para cá. Então, aqui a minha função, ela vai ser crescente. E onde a minha função vai ser decrescente? Em qual intervalo ela vai ser decrescente? Vem daqui, né? Do menos infinito até quem? O zero, porque a derivada deu negativo. Então, do menos infinito até quem? O zero. Há alguma dúvida? Não? Pergunta. Questão da prova, aí está saindo devagarzinho. Ainda não cheguei na questão da prova, tá? Não vou colocar uma dessa, né? Muito fácil, vocês vão rir da minha cara. Vai dizer, o professor tá querendo tirar a gente, com certeza. Vai que eu coloque uma dessa e tu erra ainda. Aí eu vou dizer, não, o aluno que está me tirando, eu acho. Vamos lá, vamos colocar a letra B. Acho que essa daqui, deixa eu ver aqui. Sim. Vamos lá, quero estudar os intervalos dessa função. Primeiro passo. Derivar, bora derivar. Quanto é que dá a derivada disso aí? 3x² menos 3. Já derivei. Tu sabe a raiz disso aqui? Agora eu vou buscar quem? As raízes. A raiz é quando iguala o que a minha função a zero. Então bora igualar a zero, para ver. E aí? Não vai usar Bhaskara aí, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui é uma equação incompleta do tipo A e C. 3x² igual a 3. 3 passa para cá, dá x² igual a 1. Quem são as raízes? Mais ou menos o quê? 1. Mais ou menos 1. Tudo bem? Agora, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar 1 negativo. Coloca antes, tá? Pelo amor de Deus. E depois vem quem? 1 positivo. Ok. Vou apagar isso daqui. Já encontrei as raízes. O que é que eu vou fazer agora, professor? O estudo do sinal. Calma, isso aqui não é uma função quadrática? Uma função polinomial do segundo grau? Para fazer o estudo polinomial da função quadrática, a gente já trabalhou até uma parte lá de derivada antes, eu preciso saber do comportamento da parábola. Como é o comportamento da parábola? Ou é para cima, ou é para baixo. Quando ela é para cima? Quando A é maior que zero. Quando ela é para baixo? Quando A é o quê? Menor que zero. Quanto é que vale meu A aqui? 3, não é positivo? Então, essa função derivada, ela tem mais ou menos esse comportamento aqui, ó. Tranquilo? Tranquilo, amigos? Agora, vamos fazer o estudo do sinal. Para cá, os valores do y são valores o quê? Positivos, não está acima? Para cá, antes do menos 1, também são o quê? Positivos. E aqui, entre menos 1 e 1? Os valores são o quê? Negativos. Aí tu vai dizer, professor, e se eu esquecer lá a questão da te vira? Aqui não é 1? Para cá, né? Depois do número 1? Pega o valor qualquer, depois do número 1. Qualquer um valor. Não vai pegar no número 1000, 2000. Pega o número 2. Aí joga 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. 12 menos 3, 9. Dá positivo. Então aqui é positivo. Deu para entender? Pega um número qualquer aqui. Pega o 0. Pega quem? O 0. Jogou o 0 aqui, dá quanto? É negativo. Se eu pegar um número antes do menos 1, vai dar o quê? Positivo. É uma outra maneira de você fazer estudo do sinal. Você
Escolhe números e testa na função derivada. Tranquilo? Ok? Então vamos lá. Eu quero saber agora onde a minha função é crescente e onde a minha função é o quê? Decrescente. Não é essa a pergunta? Determine o intervalo. Onde é que essa função é crescente? É onde? A função é crescente quando a derivada da função é positiva. Onde a derivada é positiva? Não é aqui? Então me diz intervalo. Vamos lá, amiguinho. Menos infinito. A quem? Menos 1. Só? Unido. Já gostei dessa palavra. Unido com quem? Com o ao mais infinito. Há alguma dúvida? E onde que ela é decrescente? No menos 1 a 1. Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo mesmo? Ok. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um salto aqui, depois eu volto. Parei no item B de bola, né? Projeta lá a imagem para mim, por favor. Isso, preste atenção. Eu ia fazer outras questões, mas eu vou logo para o teste da primeira derivada. Teste o quê? Da primeira derivada. Vamos lá. Suponha que C seja um ponto crítico de uma função f. Alguém lembra o que é um ponto crítico? Máximo, mínimo, mas tem mais alguma coisa. É onde a derivada da função naquele ponto dá quanto? Dá zero ou não existe a derivada. Lembra lá que a gente falou da função modular? Função modular? E aí a gente faz o gráfico dela assim, né? Isso aqui é um quê? Um ponto crítico. Ah, mas aqui existe a derivada no zero? Não existe. Então a derivada pode existir, se existe no ponto crítico de máximo mínimo é zero, e também possa ser que não exista. Tá? E ele pode ser também um ponto crítico nessa situação, máximo mínimo. Tá, vamos lá. Se o sinal da derivada da função, olha lá, por favor, acompanhe. Se o sinal da derivada da função mudar de positivo para quem? Para negativo, no ponto C, a função f tem um máximo que? Local. Se mudar de positivo para negativo, ela tem um máximo que? Local. E se for o inverso? Se mudar de negativo para positivo? Lógica matemática, né? Se de positivo para negativo é máximo, então de negativo para positivo vai ser um ponto que? De mínimo. Mínimo que? Local. Tá? Por enquanto, deu para compreender o teorema ou não? Só para compreender, pelo menos a escrita do teorema. Bora ver aqui na prática? Vamos aqui para a prática. Deixa lá, por favor, a imagem, não tire. Ainda não, apesar que vocês estão presentes, quem depois for assistir o vídeo, né? Aí não consegue ver o que eu vou colocar. Só uma pergunta, qual é o sinal aqui? Mais. Não vai te esquecer que isso aqui foi em relação a f'. Pode projetar para cá, amigo, pode projetar para cá. O que é que você vai fazer aqui? Vamos lá, vamos com calma. A partir do f', eu vou voltar para a minha função f. E eu vou colocar aqui, primeiro ponto, crítico, menos 1. Segundo, 1. Como é que eu vou proceder, professor? Vou fazer o seguinte, qual é o sinal aqui? Mais. Então aqui a minha função, quando a derivada é positiva, o que acontece com a minha função? Ela cresce. Ela o quê? Cresce. E o que acontece quando a derivada da função é negativa? A minha função o quê? Decresce. E depois a direita do 1? Ela vai o quê? Crescer. Ainda vou fazer bem didaticamente, acredito que esteja bem didático, para te olhar para as flechas, para as setas e perceber o seguinte. Subiu, desceu. O que é que eu tenho bem aqui? Um ponto. Um ponto de quê? Ponto de mínimo ou ponto de máximo? Então, menos 1, ele é um ponto de quê? De máximo. Onde ele é um ponto de máximo? No x igual a menos 1. E quando é que eu tenho um ponto de máximo? Quando a derivada ela passa de positivo
para negativo. Ele não vai falar de seta, tá? Pelo amor de Deus. O teorema lá ele diz o quê? É quando eu saio da derivada do positivo para o negativo. Então eu preciso ter essa variação de positivo para negativo. Se de positivo para negativo variou, eu tenho um ponto de máximo. E se for o inverso? De negativo para positivo. É um ponto de quê? De mínimo. Bora ver? Negativo para positivo. Esse ponto aqui, olhando a ideia das setas, ele vai ser um ponto... Ponto de quê? De mínimo. Onde é que vai ser o ponto de mínimo? No x igual a quanto? A 1. Deu para compreender, amigo, isso aqui? Sim ou não? Isso vai estar na tua prova. Qual o intervalo, e onde é máximo, onde é mínimo e tal. E aí tu precisa saber isso, onde vai ter mudança ou não. Alguma dúvida nessa parte da definição do teorema? Oi? Porque a análise do estudo do sinal, ela é feita nisso daqui, ó. Na primeira, o quê? Derivada. A segunda derivada tem outras coisas que a gente vai estudar futuramente, como concavidade, pontos, para outras partes importantes na construção do gráfico. A primeira derivada, ela só vai me dar essas informações. Tá? Tranquilo? Agora, um detalhe. Eu só posso, preste atenção. Ponto de máximo e ponto de mínimo. O teste da primeira derivada só me diz que existe máximo e mínimo quando eu tenha uma variação de mais para menos ou de menos para mais. Então eu tenho que ter a passagem da mudança de sinal. Aí o teste da primeira derivada eu posso afirmar, então aqui é máximo e aqui é mínimo. Se eu não tiver a mudança, eu não posso afirmar, porque eu não sei o que é que tem para lá, o que é que tem para cá. Eu preciso ter essa variação, essa mudança. Tudo bem? Vamos prosseguir. X ao cubo menos 3x. Deixa eu ver algo aqui. Projeta lá, Bigão, por favor. Olha para cá. Se você está vendo esse gráfico, está vendo bem aqui o cursor? X ao cubo menos o quê? 3x. Foi a função que nós acabamos de trabalhar. X ao cubo menos o quê? 3x. O que é o ponto menos 1 e 1? Menos 1 e 1. O que foi que eu coloquei ali embaixo? O que é o menos 1 e 1? Olha lá. O menos 1, ele vai te dar um ponto de quê? De máximo. Só que é um máximo local, naquele o quê? Intervalo. Naquele o quê? Intervalo. Olha para cá agora, quando x igual a 1. Olha o cursor, me deu esse ponto H, tá vendo aqui? Quando x igual a 1, eu tenho um ponto de quê? Mínimo. Um ponto de mínimo. Localmente. Porque eu não sei o que acontece para cá, para mais infinito e para menos o quê? Infinito. Quando x vai para mais e para menos infinito. Tranquilo, gente? Então eu consigo saber quando é um ponto de máximo ou mínimo local nessas variações. Alguma dúvida aí no gráfico? Sim ou não? Não? Não vai te esquecer, talvez tem aluno que pensa assim, professor, aquele menos 1 em 1 é raiz da função? Não é raiz o quê? Da função. Eles são pontos críticos, tá? Tanto que deu aqui, ó, um ponto crítico aqui no menos 1 e um ponto crítico no x igual a 1. Tudo correto. Tranquilo, amigos? Vamos prosseguir, então. Projeta lá, por favor. Vamos correr para fazer algumas questões aí para a gente aprimorar o nosso conhecimento matemático. Próxima. F de x igual a 3x à quarta menos 8x ao cubo. Agora está chegando, né? No nível da questão da prova, né? Não vai ser o item A nem o item B. É daí para frente.
18x² mais 5. Vou colocar logo outra função aqui. A outra função é f de x igual 2 seno x mais seno quadrado de x. No intervalo de 0 a 2π, quando x pertence de 0 a 2π. Ok. Vamos começar pelo item C, tá bom? E aí, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o quê? Derivar, vamos derivar. Isso aí tu já sabe de cos salteado. Vai dar quanto aqui? Só 12x? 12x o quê? Ao cubo. Vamos? Menos 24 o quê? X² para cá. Menos o quê? 36x. E a derivada do 5 vai dar quanto? 0. Próximo passo. Próximo passo. Encontrar as raízes. Pega a derivada da minha função e iguala a quanto? A 0. Para encontrar quem? As raízes, que vão ser os meus pontos críticos na minha função. Tá? Ah, tá. Bora lá então. 12x ao cubo, menos 24x² menos 36x igual a quem? A 0. E aí, hein? Doze, 24, 36. Múltiplo de quanto? De 12. X, x e x. Então, posso usar fatoração por fator comum. Quem é meu fator comum? 12x. Tenho 12x em cada parcela. Tudo bem? Sinal de vezes, abre o quê? Parênteses. Aqui vai ficar, esse dividido por esse vai dar o quê? X², quando multiplicar o vol. 24 dividido por 12 dá 2, dor negativo. Aqui é x, tá? X² dividido por x dá x. Menos 36 dividido por 12. Menos 3 e corta x com x. Então, esse produto tem que dar igual a quanto? A 0. Esse é o caminho para me estudar o sinal. Aí tu fala, por quê? Porque do jeito como está aqui, tu consegue fazer o estudo do sinal da função? Não consigo. Lá no teu ensino básico, no primeiro ano, eu deveria ter uma multiplicação ou uma divisão para fazer o estudo do sinal da função. Está dando para entender? A gente não faz o estudo com várias parcelas, soma e subtração. A gente transforma numa multiplicação ou numa divisão. Tranquilo, amigos? Posso prosseguir? Agora, olha, interessante, né? Quando é que essa multiplicação dá 0? Quando o primeiro é 0 ou quando o quê? O segundo é 0. Não é isso, gente? Uma multiplicação dá 0? Sim ou não? Então, é quando 12x é igual a 0 ou x² menos 2x menos 3 é igual a quem? A 0. Tranquilo? Tá, vamos lá. Quanto é que dá aqui a raiz? 0. Tudo bem? É a única maneira de dar 0. E aqui você tem que resolver. Achar o x' e achar quem? x². Fórmula de Bhaskara ou soma e produto. Dá para fazer por soma e produto. Quem arrisca? 3 e quem? E menos 1. Bora ver. Soma. 3 com menos 1 dá quanto? 2 positivo. Troca o sinal. Deu 2 negativo? Deu certo a soma. Agora eu vou multiplicar. 3 vezes menos 1. Menos 3. Soma e produto. Deu certo. Professor, mas eu ainda não sei soma e produto. Vai pela fórmula de Bhaskara. Vai dar certo. Tá? O que importa é fazer a conta. Né? Se você ainda não dominou a técnica, usa lá a fórmula de Bhaskara. Tá? Não vou te cobrar soma e produto. Mas se tu jogar assim, sem bronca, sem problema. Tranquilo? Tá. E agora, hein? Como é que eu faço o estudo desse sinal da função? Como é que eu vou fazer o estudo do sinal? Eu encontrei as raízes. Como é que eu vou estudar esse sinal?
Vamos lá, vamos com calma. 12x, quem é a raiz? 0. Então, eu vou colocar uma reta aqui para fazer o estudo quando essa raiz vale quanto? 0. Mas é só dessa? Não, eu também tenho uma outra, né? Quem é a outra seta? Do x quadrado. Vou até colocar aqui em cor diferente. Tá? Essa aqui é o estudo do x e essa aqui é o estudo do x quadrado menos 2x mais 3. Tudo bem? Nessa segunda, quem é a raiz? Menos 1 em 3. Não vai errar, tá? Se aqui é o 0, o menos 1 está para cá. E o 3 está para onde? Para cá. Vou colocar fechado. É fechada a bola, tá? E aqui no 0 também é fechado. Ambos pertencem ao domínio da função. Agora eu vou fazer o estudo do sinal. Esse 0, ele não se refere ao 12x? Se quiser, pode só colocar o x mesmo, tá bom? Olha para cá. 12x. A direita do 0 é positivo ou negativo? Positivo. Tá? O A é positivo. Então, aqui é positivo. E a esquerda do 0? Negativo. Pode colocar dessa maneira. Agora, vamos analisar aqui. Preste atenção. Duas raízes oriundo da nossa função quadrática. Primeira pergunta. O A é positivo ou negativo? Olha para cá. Quanto vale a letra A? Não vale 1? 1 é positivo. Parábola para cima ou para baixo? Para cima. Aí tu pode pensar dessa maneira aqui, ó. Parábola é para onde? Para cima. E o que acontece se a parábola para cima? Para cá é o quê? Positivo. Cuidado, hein? Daqui ele vai ser o quê? Negativo. E para cá vai ser o quê? Positivo. Se você errar isso, você perde a questão. Tranquilo, amigas? Aí talvez tu não lembre assim do maior que 0, menor que 0. Começa a colocar valores. Se eu colocar qualquer número depois do 3, vai dar o quê? Positivo. Joga o número 4, faz as contas, vai dar positivo. Pega qualquer número antes do menos 1. Antes do menos 1. Aí substitui, vai dar um número positivo. E se eu pegar qualquer número entre menos 1 e 3, vai dar um número o quê? Negativo. Vou fazer aqui que é mais fácil. Entre menos 1 e 3, vou pegar o 0. 0, 0 deu quanto? 3. 3 é positivo. Errei alguma coisa aqui? Ah, tá vendo? Ó, ainda bem que eu fiz a conta, né? Aqui esse 3 não é positivo. Esse 3 aqui é o quê? Negativo. Eu copiei errado. Obrigado. Tudo bem? Tem que dar certo. Senão alguma coisa eu copiei ou fiz errado. Vamos lá. Próximo passo. Já terminou? Interseção. Aí tem gente que fala assim, esse negócio de intervalo não dá em nada lá no ensino médio, né? Deve estar batendo arrependimento. Tá bom? Vamos lá então. Agora eu preciso fazer a interseção. Professor, o que é interseção? Eu vou fazer a combinação dessa multiplicando por essa. Isso aqui não é uma multiplicação? Então eu vou fazer a multiplicação, não é do número. Multiplicação dos sinais. Bora lá. Venho aqui, coloco o número 1, coloco aqui essa outra raiz que vale quanto? 0, e coloco essa outra raiz que vale 3. Tudo bem? Se não entender, pergunte logo, por favor. Tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma multiplicação dos sinais. Antes, aqui é menos e aqui é mais. Menos com mais. Então, antes do 1 vai dar negativo. Agora, olha para cá. Aqui é negativo. E aqui é negativo. Menos com menos. Então, aqui é positivo. Entre 0 e 3, aqui é positivo e aqui é negativo. Mais com menos, menos. E mais com mais, mais. Esse é o estudo do sinal na derivada da minha função. Alguma pergunta? Estou tentando fazer com calma. Posso prosseguir? Posso ou não? Então me diga agora o intervalo onde a função é crescente. Onde ela é crescente? 1 e 0 é quando a derivada é positiva, vai do 1 a 0. Aberto, tá? 1 a 0. Que mais? Unido com quem? 3 ao mais infinito. Show. Onde que essa função é decrescente?
Do menos infinito ao 1. Menos infinito ao 1, unido com quem? Unido com quem? 0. 0 até quem? 3. Unido com 0 a 3. Já estou vendo, chovendo nota alta nessa prova, se Deus quiser. Tranquilo? Pode? Errei alguma coisa? Não entendi. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Aqui não é 1, né? Aqui é menos 1. Obrigado. Menos 1. Então, diz menos infinito a menos 1. Obrigado pela observação. Tudo bem? Agora, tem mais alguma coisa que eu já antecipei para você que eu não fiz nessa questão, que não estava pedindo aqui no comando. Eu só pedi o que? O intervalo, onde cresce e decresce. Agora eu vou te fazer a próxima pergunta, que já vai estar embutido nas próximas. Eu quero saber onde a função vai ter o ponto de máximo e ponto de mínimo. Onde ela vai ter o ponto de máximo e ponto de mínimo. Agora eu vou entrar na outra parte, que seria usar o teste da primeira o quê? Da primeira o quê? Derivada. Acabei de explicar para vocês, por isso que eu antecipei. O que é que diz o teste da primeira derivada? É quando eu tenho variação do mais para o menos ou do menos para o mais. Mais para o menos ou menos o quê? Para o mais. Se você lembrar, de forma didática, aqui, ó, como eu vou fazer, tu faz mais uma seta para te estudar o ponto de máximo e mínimo, não do F'. De quem? Do F. A minha função F, para me verificar o ponto de máximo e mínimo, depende da derivada. Aí eu venho para cá, coloco as mesmas raízes. Menos 1, 0, e aqui eu coloco quem? O 3. Aí eu vou de acordo com a seta. Menos. Ela o quê? Decresceu. Mais. Cresceu. Menos. Decresceu. Mais. Cresceu. Só pela forma da seta, eu já mato a questão. Aí você coloca, pelo teste da primeira derivada, temos que o ponto de máximo local, tá? Não vai te esquecer que é no intervalo aí. Quem seria o ponto de máximo local? Aqui está embaixo, aqui está onde? Hein? Em cima. Então, esse ponto aqui em cima, ele é um ponto de máximo. É quando eu vario de onde? Do mais para o menos. Está lá no teste da primeira. Quando eu saio do positivo para negativo, é máximo. Então, o ponto de máximo, ele é dado no x igual a quem? A 0. E onde é que vai ser o meu ponto de mínimo local? Ponto de mínimo local. Menos 1. E onde? No 3. No x igual a menos 1 e no x igual a quem? A 3. É ou não é fácil isso daí? É difícil isso daí, sério? Isso aí é difícil? Não é. É só derivar de forma corretamente, tá? Acha as raízes. Eu acho que a parte mais difícil é essa, do jogo de sinal. Tem gente que vai errar jogo de sinal. Estou falando sério, e eu conheço. Tem gente que erra jogo de sinal. Acontece, faz parte. Se o quê? Pode acontecer, você faz análise, não tem problema nenhum. Segue o passo a passo e faz a derivada, tá bom? O problema não é esse, o problema é quando eu encontro derivada onde tem restrição no domínio. Onde tem restrição o quê? No domínio. Daqui a pouco a gente vai já ver uma questão dessa daí, tá? Por enquanto tá tudo bonito. Ah tá, vamos para a próxima. Essa daqui. Me ajuda aí rapidamente. Derivada. 2 é uma constante, né? Deriva apenas o seno. Qual é a derivada do seno? Hein? Cosseno. Então fica 2 cosseno x. Já estou usando a derivada direto, tudo bem? Cuidado. Seno quadrado de x. Quem é a derivada? Regra da cadeia. Não é seno x, tá?
Não é seno x. A derivada do seno é cosseno. Tranquilo. Mas aqui é regra da cadeia. O 2 vem para onde? Vem para onde? Para frente. Aí fica 2 seno o quê? De x. Eu vou colocar assim. Desculpa. Errei. Fica 2 vezes o quê? Cosseno x. Vezes quem? Vezes a derivada do x. Mas quem é a derivada de x? 1. A regra da cadeia fica 2 vezes seno de x, que a derivada é cosseno, vezes a derivada do x. Mas a derivada do x vale quanto? 1, usando a regra da cadeia. Pronto. Agora, vamos lá. Essa ideia é similar àquela. Se eu for fazer aqui as setinhas para fazer o estudo do sinal, tu não vai conseguir. Porque eu tenho uma soma, tá dando para entender? Então, meu objetivo é mexer de forma de transformar numa multiplicação ou numa divisão, produto ou quociente. Olha para cá, dá para fazer. O que é que eu posso usar aqui, amigos? Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa errada. Não entendi. Só o 2 não. Tá. Olha aqui. Vamos lá. O que é que está errado aí? Vamos lá. Regra da cadeia. E aí? Eu tinha errado. Vamos. Bora. E se eu erro, vocês vão junto comigo, né? Isso que é legal. Qual é a derivada disso daí? Pensa. Não entendi. Seno de 2x? Não. Vamos lá, gente. O 2 vem para onde? Não vem para frente? Regra da cadeia. Então, 2 vezes quem? Seno x. Aqui que está meu erro, tá? Vezes a derivada. A derivada de quem? Eu derivei quem? O x. Foi o meu erro. Não é a derivada do x. É a derivada de quem? Do seno de x. Tá bom? Desculpem. Então, vai ficar... o 2 vem para frente, fica 2 seno x, vezes a derivada do seno, que é quem? A derivada do seno, quem é? Cosseno. Tudo bem? Então, aqui vai ficar o quê? 2 seno x, cosseno x. Tá bom? Tá. Olha para cá. Vou até colocar a sigla. O que é que dá para usar aí? Fatoração por fator comum. Tem ou não tem fator comum? Quem é o fator comum? Cosseno x. Só cosseno x? Tenho 2 e tenho cosseno. Então, coloco 2 cosseno x. Fator comum. Abre parênteses. Esse dividido por esse dá quanto? Dá 1. Esse dividido por esse. Corta 2 e o cosseno. Sobra quem? Seno. Tranquilo? Tá? Consegui fazer um produto. Ficou melhor agora, né? Como é que eu faço agora para analisar o sinal? Vai ter que ter uma reta para esse e uma reta para esse. Mas isso aqui tem que ser igual a quanto? A derivada, para encontrar os pontos críticos, tem que ser igual a quanto? A 0. Então, vamos lá fazer análise aí. Vou apagar isso aqui, tá? Agora, será se eu preciso fazer de tudo isso? Bora lá. Você sabe que eu tenho que fazer a derivada aqui igual a 0 para encontrar essas raízes, os nossos pontos críticos. Tudo bem, amigos? Mas olha o que eu vou fazer aqui, bem aqui. Alguém lembra quanto é que dá o valor da imagem do seno de x? A imagem, o valor do y, ele está entre quem e quem? 1 e menos 1. Menos 1 e 1. O seno de x, ele está entre menos 1 e 1. Tranquilo? O que está escrito aqui? Seno x, mas acrescentado com quem?
Não está acrescentado com 1? Então, o que é que eu faço aqui? Ó? Eu vou acrescentar 1 em cada lado. E aqui eu coloco 1 também. Tudo bem? Deu para entender? Soma 1 em todo mundo, não muda a desigualdade. É um número positivo, tranquilo. E 1 menos 1 vai dar quanto? 0, que é menor ou igual a 1 mais seno x, que é menor ou igual a quanto aqui? Menor ou igual a quanto? A 2. Aí tu vai dizer, por que eu fiz isso? Para perceber que 1 mais seno x, ele é um número maior que quanto? Que 0. Então, uma coisa eu já sei, que aqui nunca vai dar um número negativo. Sempre vai dar maior que quanto? Que 0. Então, quando eu fizer uma reta para essa aqui, vai ser todo mundo positivo. Deu para entender? Já consegui matar essa parte. É todo mundo positivo. Então, basta eu estudar o sinal de qual função apenas? De 2 cosseno x. Tranquilo? De 2 o quê? Cosseno x. Agora, vamos lá. Vou colocar aqui a primeira, que é, cadê? 1 mais seno x. Já sei que 1 mais seno x vai ser sempre o quê? Positivo. Tranquilo? Está faltando analisar quem agora? 2 cosseno x. Como é que eu faço a análise de 2 cosseno x? Você pode igualar a 0, ou então lembrar do gráfico. Tá? Tu pode fazer assim, 2 cosseno de x igual a 0. Divide. Tá? 0 dividido por 2 dá 0. E aí tu vai ver onde o cosseno de x vai ser igual a quem? A 0. Eu prefiro analisar logo o gráfico. Tá? O gráfico do cosseno. Tranquilo? Gráfico de quem? Do cosseno. Onde é que ele zera? Hein? No π sobre 2. Eu vou colocar bem aqui, só para me ter uma base, tá? Então, eu tenho bem aqui π sobre 2. Onde mais que ele zera? Bem aqui, ó. Quanto é esse outro? 3π sobre 2, tá bom? Talvez você fique em dúvida nessa parte aqui. Professor, mas esse é o gráfico do cosseno. Aqui não está escrito cosseno. Aqui está escrito o quê? 2 cosseno x. O que acontece quando tu pega a função cosseno e multiplica por 2? Vai mudar as raízes? A gente teve uma aula dessa que falava o seguinte, quando tu multiplica por um número positivo, só expande para cima ou para onde? Para baixo. Não muda as raízes. Não muda o quê? As raízes. Então, esse gráfico aqui, o que vai acontecer é que ele vai pegar mais lá em cima, onde? No 2. Ele vai descer para cá, vai voltar e vai subir. Ele só vai o quê? Expandir. Mas as raízes continuam sendo quem? As mesmas. Tranquilo, gente? Tá? Essa que é a ideia quando eu multiplico por quanto? Por 2. Ah, tá. Então, bora lá, então. Minha pergunta é, olha para o gráfico. Antes do π sobre 2, ele é o quê? A imagem. A imagem é o quê? Positiva. Entre π sobre 2 e 3π sobre 2. A imagem está para onde? Para baixo. Então, aqui a imagem é o quê? Negativa. Então, aqui a imagem é o quê? Negativa. E depois do 3π sobre 2, a imagem é o quê? Positiva. Só está faltando uma coisa aqui. O que é que está escrito aqui? Cuidado, porque senão depois eu vou dizer que vai de menos infinito aqui. Está dando para compreender? Deu para compreender ou não? O intervalo que ele me deu foi de 0 a quanto? A 2π. Então, aqui vem de 0 até onde? Até aqui, que é o 2π. Ok. Bom, agora eu vou verificar o sinal da minha função f'. O que é a minha função f'? É essa multiplicada por essa. Então, tenho que fazer o que agora? A interseção. Bora fazer a interseção. Coloca bem aqui o π sobre 2. Coloca bem aqui quem? 3π sobre 2. E vamos para o jogo de sinal. Mais com mais. Mais. Mais com menos. Menos. E mais com mais. Dá mais. Tudo bem? Vamos lá.
Passa rápido. Onde é que essa função é crescente? Vou apagar bem aqui. Onde é que essa função vai ser crescente? Ela vai ser crescente de 0 até π sobre 2. E que mais? Unido com 3π sobre 2, até bem aqui que faltou colocar, que é quem? 2π, até o 2π. E onde ela vai ser decrescente? Entre π sobre 2 e 3π sobre 2. Ok. Próxima pergunta. Usando o teste da primeira derivada, ela tem ponto de máximo, ponto de mínimo? Se é mais, sobe. Se é menos, desce. Se é mais, vai o quê? Subir. Tudo bem? Ela tem ponto de máximo ou ponto de mínimo aí, essa função? Tem ou não? Esse ponto aqui em π sobre 2 vai ser um ponto de quê? De máximo. Então, tu já sabe. Tá? Ponto de máximo local. É quando x é igual a π sobre 2. E um ponto de mínimo local vai ser onde? X igual a quanto? 3π sobre 2. Tranquilo? Me dê um minutinho aí. Tá. Projeta a imagem para mim, por favor. Olha para cá. Essa é a função que eu acabei de colocar aqui, tá? 2 seno x mais seno quadrado de x no intervalo de 0 a 2π. Bem aqui é um ponto de quê? De máximo. Se você descer para o eixo x, está vendo que está aqui depois de 1,5? E depois de 1,5 é justamente o π sobre 2. Tá bom? Esse é o ponto de máximo localmente. Quando eu venho para cá, no ponto E, eu tenho um ponto de mínimo que? Local, que vai ser onde? No 3π sobre 2. E aí está os intervalos também de crescimento, que nem cresce de 0 a π sobre 2. Onde mais vai crescer? Bem aqui, ó, de 3π sobre 2 até onde? 2π. Tudo isso é validado no gráfico também, tá bom? Mas o objetivo aqui não é construir o gráfico, tá? Só estou te mostrando que é válido, que as contas foram feitas corretamente. Eu gostaria que vocês tentassem fazer essas duas na casa de vocês, tá certo? Essas duas aqui. Só um detalhe, tá? Quanto é que vale o domínio dessa função aqui, na letra D? D de dado, domínio. Todos os reais menos quem? O zero. Então, o problema aí vai ser quem? O menos o zero. Tá? Aí, o mesmo processo, faz a derivada, tenta transformar no produto para ver o que é que vai dar. A segunda, letra E, é a mesma coisa. Tá bom? Isso aqui é tranquilo. Deixa eu ver aqui qual que eu vou fazer. Vou fazer essa daqui. Vamos fazer essa daqui. Determine os intervalos de crescimento e decrescimento e os seus extremos relativos. Estou te pedindo duas coisas aí, que é justamente onde tem... Não vai te esquecer, tá? Extremos relativos. É relativamente local. Extremos absolutos é o global, tá bom? Então, vou colocar aqui a nossa função f de x igual 3x sobre x² mais 4. Não vai mudar o cenário, tá bom?
Estou te pedindo máximos e mínimos, onde cresce e decresce. Desculpa, não é máximo e mínimo. Onde cresce o quê? Decresce. Então, vamos seguir. Primeiro passo. O que é que eu tenho que fazer? Derivar minha função. Derivada do quociente. Derivada do quociente. Deriva o primeiro. Derivada de 3x dá quanto? 3 vezes o denominador. Mais ou menos agora. Menos, no quociente, tá? Menos o primeiro, multiplicado pela derivada do segundo. Qual é a derivada de x quadrado mais 4? Hein? 2x. O 4 é constante, some. Tudo isso dividido por quanto? X quadrado mais 4 elevado ao quadrado. Tranquilo? Bora continuar. Faz a distribuição. 3x quadrado mais 12 menos 6x quadrado sobre x mais 4 ao quadrado. Tranquilo? Sim ou não? Não entendi. Errei alguma coisa? Não. Ah, tá. X mais 4, aqui é o quadrado. Faltou o 2, não é isso? É isso? Tá, vamos lá. Derivada. Subtrai, dá o quê? Menos 3x quadrado, mais quem? 12, dividido por quem? X quadrado mais 4 elevado ao quadrado. Tudo bem? Então vamos lá. Aí eu posso pensar no estudo do sinal, verificar os pontos críticos, onde isso é igual a quanto? A 0. Isso aqui não é uma divisão? É uma divisão. Eu não sei quanto vai dar aqui, mas uma coisa eu posso afirmar. Vai dar número negativo aqui? Vai dar ou não? Não. Aqui vai sempre dar número o quê? Positivo. E outra coisa, em algum momento aqui vai dar 0? Todo denominador? Todo denominador vai dar 0? Não. Todo denominador não. Então aqui é válido para todo número real. Tá? Então eu vou logo colocar uma seta aqui, para quando eu fizer a interseção, que eu tenho o seguinte, que x quadrado mais 4 elevado ao quadrado, eu não sei quanto vai dar. Mas esse denominador, todo ele é um número o quê? Positivo. Tranquilo, amigos? Então basta eu estudar só onde? No numerador. Então, se eu pensar isso aqui igualado a 0, era como se fosse esse multiplicando por 0, daria 0. Então basta eu estudar o sinal de menos 3x quadrado mais 12, igual a quem? A 0. É ele que eu vou ter que estudar o sinal. Tá bom? Vamos lá. Tá, mais 12 passa como? Menos 12, vai ficar menos 12 dividido por menos 3, que dá 4, e usa a operação inversa, que vai dar 2. Então, x é igual a mais ou menos 2. Vai ser as raízes, tudo bem? E aí eu vou colocar bem aqui, ó. Que é o meu segundo. De menos 3x quadrado mais 12, nós temos como raiz, não importa aqui, tá? Mas aqui é menos 2, e aqui eu tenho quanto? 2. Letra A. Meu A vale quanto? Meu coeficiente A? Negativo. Parábola para baixo ou para cima? Para baixo. Então, a minha ideia é essa daqui. Então, se é para baixo, aqui, antes, é menos, aqui é mais e aqui é menos. Agora, eu vou fazer o final do F'. Vamos ver a parte final do F de linha. Eu vou ter que fazer interseção, não é isso? Não era nem preciso eu colocar primeiro, porque é mais. E aí não vai interferir no jogo de sinal, tá dando para entender? Só coloquei para fazer didaticamente mesmo, ó. Mais com menos. Eu vou colocar aqui as raízes, né? 2 negativo e 2 positivo. Não era necessário primeiro, ó. Vai mais com menos dá menos, mais com mais dá mais e mais com menos dá menos. Deu o mesmo sinal dessa. Logicamente que tinha que dar, porque o sinal de mais não interfere aí. Tudo bem? Então me diga aí. Oi. Onde a função é crescente? Hein? Vamos lá, onde a função é crescente? Do menos 2 ao 2. Onde é que a minha função é decrescente? Do menos infinito a quem? Ao menos 2. Unido com quem? Com 2 ao mais infinito. Aqui,
Aqui ela desce. Aqui ela sobe. E aqui ela desce. Tem ponto crítico? Tem ou não? Onde? Isso aqui é um ponto de quê? Máximo ou mínimo? Mínimo. E esse ponto aqui no 2? Ponto de máximo. Fácil, fácil. Vou colocar aqui um minutinho. Projeta lá para mim, por favor. Só para finalizar. Olha para esse gráfico que eu vou colocar aqui. Só que esse gráfico ele é diferente, tá? Está escrito aí que ele é o gráfico de F ou o gráfico de F'? 6. Errei aqui não. Não tá certo. 6. Aqui é no 4. E aqui é o 2. Tá. Vamos lá. Vamos ver se vocês entenderam mesmo para finalizar a aula. Isso aqui é o gráfico de qual função? Não é o gráfico da função f. É o gráfico da derivada de quem? De f, da derivada. Amigo, o que acontece daqui para cá com a derivada de f? Eu não quero saber valor numérico, eu quero saber só uma análise de gráfico. Você concorda que daqui para cá a derivada de f ela é o quê? Positiva? E desse número aqui para cá, que é o número 1, né? Do 1 até o 3, o que acontece com a derivada do f? É negativa. Do 3 até o 5 e do 5 até o 6 é negativo. Não é analisar tipo assim, desce, sobe. Não é isso. A derivada faz com que eu estude o sinal de qual função? Função f. Agora me diga então, analisando o gráfico, onde a função é crescente. Começa onde? Né? Aqui? Aqui o x vale quanto? Então, começa no 0, até onde? Até aqui, no 1. Ela é crescente. Só? Onde? Unido com quem? Com 3, até onde? No 5. Aqui a minha função é o quê? Crescente. A função f, a derivada te dá análise de estudo de f. Onde ela é decrescente? Onde é que ela é decrescente? No 1, até onde? No 3, unido com quem? Do 5, até onde? Até onde? O 6. Próxima e última pergunta. Ponto de máximo e ponto de mínimo. Do mais, pulou para onde? Para o menos. Olha para cá. Do mais veio para onde? Para o menos. Então, bem aqui nesse ponto, eu estava no mais e veio para onde? Para o menos. Que ponto é esse aqui? Ele é um ponto de máximo ou de mínimo? De máximo. Aqui a derivada era positiva, cresce. Derivada negativa, decresce. Então, esse ponto aqui ele é um ponto de quê? De máximo. Onde é que é o ponto de máximo? X igual a 1. Aqui, nesse ponto, de menos, no 3, de menos, ele foi para onde? Para mais. Ele é um ponto de quê? De mínimo. X igual a 3 é um ponto de mínimo. Bem aqui, no 5. Ele vem do mais, o mais é quando está o quê? Crescendo. E ele vem para o menos, que é um ponto o quê? Decrescendo. Ele é um ponto de quê? De máximo. Acabou. Isso aí é difícil? Não. Um abraço e boa prova para vocês na sexta-feira, tá certo? Valeu.